as relações humanas são a parte mais difícil dentro das empresas, mas também são a parte mais motivante de explorar, não é? E muitas vezes os conflitos e as dificuldades geracionais ou multiculturais geram-se exatamente porque as pessoas não têm ou paciência ou não colaboram para perceber. Olá a todos, estamos no segundo episódio do Business to Podcast. É um grande prazer voltar com essa edição, porque o objetivo que nós temos para esse programa é trazer pessoas interessantes, onde nós possamos conversar sobre assuntos interessantes de uma forma muito descontraída. Como toda a minha história é muito voltada para o business, obviamente eu encontrei o tema business como vamos dizer assim, a base dos nossos assuntos. Mas nós vamos conversar sobre tudo, porque com certeza todos que estiverem aqui conosco vão ter assuntos, ideias, comentários sobre todos os assuntos, não só especificamente sobre business ou negócios. Eu trago sempre comigo o Lucas Continentino. O Lucas Continentino traz aquela cabeça um pouco diferente, que é a cabeça óbvia de um jovem de 22 anos. Pois é, acho que foi dito tudo. E vamos apresentar um pouco agora a nossa convidada, né? Pai, pode fazer as honras aí? Isso. Nós estamos aqui com a Tânia Dimas. A Tânia Dimas é especialista em desenvolvimento humano. A Tânia traz uma bagagem de 25 anos dentro do mundo corporativo e essa bagagem dentro desse assunto específico vai nos fazer com que nós possamos explorar muito uma coisa muito importante, que são as pessoas e como as pessoas sentem-se dentro de um ambiente corporativo. Tânia, muito bem-vinda. Por favor, fale um pouco. Com certeza eu falei nada sobre você, porque você tem muito mais a dizer, né? Olá a todos. Olá, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Espero que a minha experiência seja cativante, pelo menos, para as pessoas que nos estão a ouvir, para vocês, façam umas perguntas que vocês sentirem que são necessárias. Olha, eu há 20 e tal anos, há muitos anos que comecei a trabalhar em empresas tecnológicas. Nasci em Moçambique, portanto vim para Portugal com 4 anos e tirei um curso de gestão no ISCTE e depois disso entrei em empresas tecnológicas que na altura, nos anos 90, eram novidades. Portanto, a tecnologia não era uma coisa muito comum, pelo menos aqui em Portugal. E, portanto, eu comecei a minha vida profissional a tentar perceber coisas de engenheiros, sendo que eu sou de gestão. Portanto, tive aqui um choque. O meu cérebro deu aqui umas voltas ao princípio para perceber como é que eu ia resolver este problema. Portanto, sou fundadora da televisão por cabo em Portugal. Comecei por aí. Portanto, os engenheiros falavam e eu não percebia nada do que eles diziam. E depois evoluí para outras empresas tecnológicas, como por exemplo a Unitelecom, quando foi a liberalização das telecomunicações em Portugal. Mas como o meu background é a gestão, e eu sempre, apesar de gostar de informática e de tecnologia, a minha paixão foi sempre trabalhar com pessoas e por isso dediquei-me dentro destas empresas tecnológicas ao desenvolvimento do potencial humano. Acompanhei com muito gosto a forma como as empresas foram automatizando. Todas as minhas funções foram um bocadinho automatizar os processos com aquela lógica de que nós temos que ter uma qualidade boa de vida dentro das empresas e por isso as pessoas entram em rotinas e têm tarefas que são às vezes muito ingratas, não é? Porque estão muitas horas a fazer a mesma coisa. E o que eu tenho sentido ao longo destes 20 e muitos anos é que, apesar da tecnologia nos ajudar dentro das empresas, as pessoas continuam cansadas. E por isso eu tenho conseguido desenvolver-me a mim própria também. Estudo muito, gosto muito de neurociência e percebo, ou tento pelo menos perceber, como é que funciona o nosso cérebro quando nós estamos a trabalhar. Acho que se visse um cérebro ao vivo, desmaiava. Nunca vi nenhum, nem tenho essa intenção, mas gosto muito de tentar perceber como é que nós usamos a cabeça. E como acompanhei a evolução da tecnologia, sempre fui muito curiosa com isto. Como é que o ser humano se adapta àquilo que ele próprio está a criar, não é? E agora, ultimamente, ainda mais, não é? Com a inteligência artificial.
E por isso tem sido um bocadinho o meu percurso profissional a liderar equipas de alta performance, portanto, pessoas que têm tarefas exigentes e que as empresas puxam muito pelas pessoas, os negócios são muito dinâmicos, né, os mercados também, e como é que estas pessoas e eu própria conseguimos sobreviver aqui um bocadinho, aprendendo cada vez mais, que é uma das coisas que eu sinto às vezes que nós, nas empresas, pelo menos aqui em Portugal, que são as empresas que eu conheço melhor, não fazemos muito bem, que é, sentimos que o trabalho é uma dor e não usamos a melhor parte de trabalhar numa empresa, que é ser um laboratório, no fundo, de aprendizagem. Não sei se é um bocadinho a vossa experiência também, se calhar a tua, que tens mais cabelos brancos, não é? do que o Lucas. Só tenho. Só tens cabelos brancos. É isso. Mas é sentir aqui um bocadinho que as pessoas trabalham pelo dinheiro. Eu percebo que é muito importante e temos que pagar contas e estamos todos na mesma onda, mas depois acabamos por não aproveitar em desenvolver as nossas reais competências e trabalhamos muito porque precisamos de ganhar dinheiro. Isso. E não é propriamente esse o meu mindset. Eu fiz recentemente, eu publiquei recentemente um post no LinkedIn com o tema Ainda Bem que é Segunda-feira. Por que ainda bem que é segunda-feira? Eu acho que é um pouco sobre isso que você está falando. As pessoas, ela têm o trabalho simplesmente como obrigação. Sim. Como uma forma de monetizar o que elas fazem e pagar suas contas. É Exato. Assim. E quando você faz só com esse sentimento, é muito ruim. Você não gosta da segunda-feira, né? É. Quando você chega ao final do domingo, é uma depressão, né? Certo. Porque você diz, o que eu vou fazer agora? Porque amanhã vai ser, né, uma seca. Eu vou ter que ir para passar 5 dias sofrendo. Meu Deus, você está fazendo mal para a sua saúde, está fazendo mal para a sua mente. Como é e que também não é bom para as empresas. Exatamente, não é bom para também ninguém. não é bom para ninguém. É um ciclo vicioso, né? Sim. Péssimo, Sim. né? Terrível, né? Exatamente. E hoje, com essa multicultura que naturalmente chegou nas empresas, por quê? Né? A gente sabe que Portugal hoje está tendo um processo de imigração muito forte. Uhum. Né? Imigração e emigração também, né? Os dois. E aí o que acontece? A gente percebe claramente que várias culturas vão estar ali naquele chão de fábrica ou no escritório, né? E o que é muito importante para qualquer empresa, para qualquer negócio, é estabelecer a sua cultura. Nossa empresa é assim, nós agimos assim, nós queremos isso por conta disso, disso, disso. É assim que faz os statements da cultura empresarial. Mas aí, de uma hora para outra, você tem pessoas que vêm de mundos diferentes, né? Hábitos diferentes, né? Culturas diferentes. Então, imagina como você consegue incutir a cultura da tua empresa num ambiente tão diverso como esse, né? Sim, eu comecei a sentir-me interessada, é mesmo uma paixão, é quase uma obsessão por esta questão das multiculturas. Não só porque nasci em Moçambique e eu quando vim para Portugal vim muito miúda, muito pequenina, não me lembro de nada, portanto tinha 3 anos, não me lembro de nada. Mas na altura convivia muito com pessoas que vinham já das colónias, principalmente da África. Tínhamos muitas pessoas de Cabo Verde, da Guiné, de São Tomé, mesmo nas universidades havia já muitas pessoas e desses países havia estes protocolos que facilitavam. E eu sempre me interessei muito para perceber estas diferenças que não têm só a ver com a roupa nem com a gastronomia, tem mesmo a ver com a forma como as pessoas pensam. Depois tive uma experiência muito interessante, que fui viver para a Holanda, e vou contar aqui muito rapidamente, porque foi um primeiro choque cultural que eu tive mesmo assim, verdadeiro. Eu fui viver para a Holanda e tinha um bebê com 7 meses. O meu marido foi expatriado para lá e eu tirei uma licença sem vencimento aqui e pronto, para a família acompanhar a carreira do meu marido, nós fomos com ele. E passado em um mês de eu estar lá a viver, eu estava a viver numa casa térrea, ao lado havia uns vizinhos, de um lado e do outro. Passado um mês, como é que eu fui para lá? Meteu-se a casa e o carro, tudo dentro de um caminhão. O caminhão foi, nós 3 dias depois fomos lá ter de avião, descarregámos tudo. Eu levei a minha casa toda daqui, porque não conseguia ter outra casa lá. E então foi tudo daqui, excepto um sofá, que era para quando viéssemos a Lisboa termos um sítio para dormir.
E então, o meu primeiro choque cultural real foi, um dia eu vou tentar ligar o meu carro para levar o meu bebê a passear e o carro não pegava. E então fui ter com o meu vizinho holandês do lado, que era engenheiro mecânico, e pedi-lhe ajuda. E ele foi ver o carro e estava assim de volta do carro e depois diz-me assim: olha, eu não te vou conseguir ajudar porque isto é um problema elétrico e portanto eu não percebo nada disto. O que eu vou conseguir fazer é, vou pôr o carro a trabalhar, como eu conseguir, e depois levo-te a uma oficina, que há aqui uma oficina perto. E pronto, e assim foi. Ele conseguiu pôr o carro a trabalhar, estava um barulho infernal. Portanto, eu ia na estrada atrás dele, ele ia com o carro dele, e toda a gente a olhar para mim, o carro a deitar fumo, parecia que ia arrebentar. E então chegámos à oficina e ele diz-me, olha, a oficina para te repararem o carro é ali à esquerda e enquanto vais lá eu vou aqui ver o stand, por acaso até estou a pensar a trocar de carro e assim vou ver estes automóveis aqui. Assim foi. Ora, a Holanda é uma cultura completamente diferente da nossa, mas eu na altura não fazia a mínima ideia de quão ia ser afetada por essas diferenças. Então, o facto de eu ter um bebê ao colo não fez com que eu tivesse prioridade. Portanto, eu fiquei à espera da minha vez com todas as outras pessoas que lá estavam. Portanto, 2 horas depois... Você não era nada especial porque tinha um bebê. Nada, pronto. E não era nada... E eu aqui, pelo menos, tenho este hábito de que as pessoas com bebés ao colo têm prioridade. Portanto, esperei a minha vez pacientemente para ficar assim um bocadinho aborrecida, honestamente. E depois, quando foi a minha vez, umas 2 horas depois, um bebê a chorar ao colo, não tinha nada, eu não tinha água, não tinha fraldas, não tinha nada, ele não andava, tinha 7 meses. Portanto, fui atendida e 2 horas depois o carro ficou arranjado. Mas o teu vizinho estava lá com você, não? Eu saí à procura dele e não o encontrei lá não. Deixou e te vira. Mas completamente. Ora, na altura, nós estamos a falar de 2001, eu não tinha um smartphone, como é óbvio, não havia internet, nem GPS, nem Google, nem nada disto, não é? Portanto, eu tinha a minha morada escrita numa língua que eu não consegui nunca tentar sequer aprender. Fui outra vez à recepção da oficina, mostrei a morada, a senhora fez-me um boneco, um desenho num papel, e eu, com o bebê aos gritos, dentro do carro, um caminho que me demoraria 10 minutos a fazer, eu demorei 45 minutos a fazer. Quando cheguei ao pé de casa, o meu vizinho está a regar as plantas, ao lado, não é? E pronto, viu-me entrar e perguntou-me, então está tudo bem? E eu apeteceu-me sair do carro e apertar-lhe o pescoço. Basicamente foi o que me apeteceu fazer. Mas isto foi interessante perceber que para o norte da Europa isto é perfeitamente normal. Ou seja, a responsabilidade é de cada um de nós. E, portanto, para ele era normal. Um português nunca faria isto. Um estrangeiro perdido, se estiver mesmo perdido, eu tenho quase a certeza que grande parte da população portuguesa vai acompanhar o perdido até ter a certeza que ele está bem entregue, não é? Salvo raras exceções. É engraçado isso porque eu sinto que as pessoas do Brasil têm uma visão quando eles vêm aqui para Portugal, porque, pelo menos na minha opinião, o português ele é muito literal. Certo. Então, se algo é dito dito daquela forma. Não tem muita interpretação. Se ele falou algo, né? Tá dito. É aquilo, exato. Certo. Enquanto no Brasil, não se vai direto ao ponto. Sempre tem você vai dando as voltas e tudo mais. É aquele jeitinho. Então, se você quer dizer não para uma pessoa, você... Poxa, mas você tenta achar uma forma mais gentil de dizer não à pessoa. Então, eu acho que... Tânia, achei engraçado você falar isso de... eu como portuguesa fui ao norte da Europa e senti esse tratamento assim. Eu sinto que, pelo menos eu, quando cheguei há 5 anos atrás, quando eu vim fazer minha licenciatura, eu me senti um pouco assim... Esse sentimento de... Poxa, mas o pessoal aqui, eles são muito literais com as coisas. Tipo, não tem muita interpretação. É aquilo e ponto. Sim, isso chama-se relatividade cultural. A partir desse momento eu comecei a estudar mais, e só para não apertar mesmo o pescoço ao meu vizinho, também foi esse o motivo, e que também que tinha na altura um bebê, portanto ele era um casal que tinha 2 filhos da idade do meu, portanto devia perceber o que é ter um bebê ao colo, não é? Mas não interessa nada, é assim mesmo. Eu comecei a estudar isto mais e depois também trabalhei numa multinacional e com estes estudos que eu fui fazendo ao longo do tempo, ajudou-me imenso. Eu trabalhei numa empresa tecnológica entre 2017 e 2022
que era global. E comecei a ter muito mais contacto com pessoas de outros mundos mesmo, outros mundos, Ásia, Estados Unidos, Norte da Europa, África, Brasil. Pronto, e isso também foi outro clique que eu tive para começar a estudar mais a sério. E quando se fala em multiculturalidade dentro das empresas, e para responder agora aqui um bocadinho, eu desviei a história do Eduardo, mas não me esqueci da tua pergunta, quando se entra na multiculturalidade, isto é tudo relativo, ou seja, um português, se calhar... E para não, eu queria aqui só deixar claro que nós não estamos a criar estereótipos, ok? Não é nada disso. O objetivo é perceber que temos motivos históricos para sermos assim e que o nosso ADN cultural, que vem passando de geração para geração, também tem um motivo para ser assim. Os nórdicos, os da Europa do Norte, vêm dos vikings, que foi a primeira democracia do mundo, não é? Os povos da América Latina, que vêm um bocadinho, ou que são construídos ou constituídos por escravatura, por uma série de outras coisas que também que fizeram com que os países foram crescendo assim, com pessoas que vieram da África, com as Amazónias, com isso tudo muito misturado, não é? Mas é a relatividade cultural. O que tu estás a dizer é, se estiveres a comparar uma pessoa que é mais do Brasil com Portugal, achas que os portugueses são como os nórdicos? Se estivermos a comparar os nórdicos com os portugueses são como os brasileiros, estás a ver? E, portanto, há sempre, chama-se relatividade cultural. Portanto, já fiz alguns cursos e fiz bastantes estudos nesta área. Eu fiz um mestrado em liderança e a minha tese foi sobre multiculturas e fiz vários tipos de investigação. E dentro das empresas, qual é que é a principal dificuldade? A principal dificuldade é um líder perceber que os comportamentos que são diferentes não é porque a pessoa é incompetente ou irresponsável ou mal formada ou outra coisa qualquer. É mesmo porque a cultura que está na sua base tem raízes, não é, que o leva a ser assim, ou ser mais direto, não é? Por exemplo, eu assisti a reuniões entre holandeses e belgas e, mais uma vez, não é para ser nenhum estereótipo, e eu achava que ia sair sangue. Portanto, alguém tinha que ir morrer dentro daquela reunião. Mas depois eles saem e está tudo bem, e vão para a cerveja e está tudo bem. Mas para mim, aquilo era um bocado angustiante. Agressivo, exatamente. Mas, por exemplo, dar feedback a uma pessoa destas tem que ser um feedback direto, porque senão a pessoa não vai perceber. Se estivermos com rodeios, não é? A pessoa vai achar, tudo bem, afinal não foi tão mal como eu estava a pensar, não é? Ou seja, tem que ser literal. E você, de repente, não dá a mensagem que deveria dar, exatamente, né? E a pessoa, como tem uma espécie de uma programação, e aqui entram alguns estudos que já são feitos desde 1960, com um senhor chamado Hofstede, que tem um livro muito giro que se chama Software of the Mind, que é como é que nós somos programados. Já existem mais coisas depois disso, e os estudos sobre a multicultura continuaram, não é? Começaram em 1960, mais ou menos, e continuam agora, continuam a acontecer. Mas o interessante dentro das empresas, e agora vou-te devolver uma pergunta, a ti, porque já tens mais experiência profissional. Quando nós estamos a resolver um problema dentro de uma empresa, o que é mais visível? É a cultura organizacional, que tem uma série de regras, como tu disseste há pouco, ou a cultura da pessoa que está a tomar a decisão? Isso eu vou te responder diretamente, mas antes eu vou chegar na história da experiência, né? Eu vivi 15 anos em África, mais precisamente em Angola e Moçambique, como executivo. Nesse período eu fui CEO de empresa, quer dizer, era o líder máximo da empresa. E eu convivi com várias culturas, né? Não só a cultura local, que era um grande desafio, porque isso sempre me machucou. Por exemplo, tanto Angola como Moçambique, nossa empresa estava no país deles, a maioria dos funcionários eram locais, mas quem ditava o modelo de como agir eram os estrangeiros. Certo. E eu sempre me questionei muito. Tudo bem, eu acho que é importante, porque nossa missão também é essa, é trazer uma cultura, algo novo, para desenvolvimento local. Mas eu sempre procurei lidar, no caso, com os managers, né, os responsáveis por cada uma das áreas, por cada um do departamento, tentando mostrar para eles e pedir para eles que eles entendessem que aquelas pessoas que ali estavam, elas
tem uma história e a gente não muda essa história em 8 horas de trabalho. Não é verdade? Porque a coisa está muito, muito para trás, tá certo? Por que ela age assim, por que ela assim? Então, o que era importante era darmos exemplos. Esses exemplos dados tinham que ser exemplos que eles percebessem que eram úteis, aplicáveis, e aí tentar fazer com que eles repetissem esse exemplo para aquela contaminação, no bom sentido, em cascata, né? De uma cultura nova. Certo. Mas não impor. A imposição Sim. não traria nada. Então, talvez, não sei se eu respondi tua pergunta, mas talvez seja isso. Você não consegue impingir ou colocar dentro da cabeça de cada um desses funcionários uma cultura de uma forma mecânica. Não é um chip, não são robôs. Não. Que Consegues você... definir regras Exatamente. que são aplicadas, mas... Mostrar exemplos. Ó, o caminho é esse, vamos fazer assim, por quê? E uma coisa que eu aprendi, quando as pessoas percebem a razão da ordem, Sim. é muito melhor. Elas executam de uma forma muito mais eficaz. Porque, senão, elas se sentem tipo... Eu estou sendo obrigado a fazer alguma coisa que eu não percebo por que eu estou fazendo. Então, eu sempre conversei muito com as pessoas que trabalhavam comigo e que eram líderes de outras áreas, né? Para que elas se preocupassem muito com isso. Primeiro, as pessoas entendessem o porquê daquilo, né? As pessoas, eles procurassem entender que cada um daqueles colaboradores tinha uma história, né? E, baseado nisso, ter paciência, porque termina o mundo executivo, nós lidamos com cobrança todo dia, né? Certo. Então, o resultado tinha que chegar. Às vezes, você não tem nem tempo suficiente, e aí entra a história, as pessoas que têm uma paciência mais curta, de tentar, no caso, fazer e dar tempo para que aquilo seja absorvido, aquela, vamos dizer assim, aquela direcionamento, vamos dizer assim, a lógica, trazer a lógica do que eles queriam que fosse feito. Então, essa paciência, essa forma de tratar, esse entendimento de como é a cultura de cada um é fundamental. E eu posso lhe dizer que no início eu tive algumas dificuldades, né? Mas depois eu aprendi e deu certo. Vamos dizer assim, se você perguntar sobre experiência, esse modelo funciona. Tá certo? Sim, se nós pensarmos um bocadinho, eu vou perguntar aqui ao mais jovem, É não é? isso. Não é? O que é que para ti quer dizer cultura? A palavra cultura, qual é a definição que tens? Bom, para mim, quando eu estou pensando no âmbito empresarial, são aquelas normas e hábitos que você vai ter dentro da organização. E se for fora das organizações? Fora, para mim, cultura são todos os hábitos que você tem, que você herdou, né, seja dos seus pais ou das pessoas em volta de você. E cultura não é algo fixo. A cultura, ela é mutável. Então, você vai absorvendo e você vai modificando ela. Certo. Cultura é uma coisa muito simples. É a forma como nós resolvemos problemas. Ou seja, nós fomos crescendo com crenças. Muitas vezes nem conseguimos justificar porque é que acreditamos nas coisas que acreditamos, não é? E a cultura pode ser uma coisa tão simples como religião, futebol. Por exemplo, eu quando pergunto a um sportinguista porque é que ele é sportinguista, Porque, não assim, há nenhuma justificação, ou um benfiquista, ou um portista, não interessa agora. Portanto, a cultura é a forma como nós, ao longo do nosso desenvolvimento humano, conseguimos resolver problemas. Todos os dias nós estamos a resolver problemas ou desafios. É melhor a palavra desafio, não é? Seja no nosso âmbito pessoal ou no nosso âmbito profissional. Quando nós entramos em multiculturas, e agora para fugir um bocadinho à parte geográfica, não é? Porque isto era um podcast com uma tarde inteira ou 2 dias seguidos, podemos pensar em multiculturas até geracional, não é? Que é, eu estou a ver 2 pessoas de gerações diferentes que têm de certeza absoluta formas de resolver desafios diferentes. E por isso, quando entramos nas empresas, além da multicultura geográfica, que temos cada vez mais por vários motivos, não é? Imigração e imigração, e porque o mundo está cada vez mais global, e os líderes têm que perceber, têm que ser capazes, e foi um bocadinho isso que eu fiz durante a minha vida profissional, e se calhar pessoal também, nós não conseguimos ser 2 pessoas, não é? Que é tentar perceber como é que eu chego àquilo que tu estavas a dizer há pouco, como é que eu chego àquela pessoa, respeitando que aquela pessoa é diferente de mim,
têm uma cultura diferente, mesmo às vezes dentro do mesmo país. Agora, para fugir aqui um bocadinho ao estereótipo que eu quero mesmo fugir da geografia, nem todos os portugueses são iguais, nem todos os brasileiros são iguais. Portanto, nós temos um mundo completamente diferente em cada pessoa, não é? E quando entramos em multiculturas, podemos até incluir a geracional, por exemplo, não é? Trabalhar com pessoas que têm gerações completamente diferentes, também cada vez há mais, porque a idade de trabalho também é cada vez maior, não é? E por isso nós podemos ter pessoas a trabalhar com 40 anos de vida de diferença, um com 20 e outro com 60. E isto também é multicultura. Por isso, o que é importante para que as pessoas se deem bem, e uma das coisas que eu tenho tentado sempre, é mesmo evitar conflitos, porque eu acho que os conflitos, bem, dentro das empresas, então, é perda de dinheiro, não é? Perde-se muito dinheiro com conflitos e perde-se anos de vida com conflitos e desmotiva imenso as pessoas, não é? Aquilo que tu estavas a dizer também há pouco, que não faz sentido as pessoas estarem desmotivadas e quando tu tiveste essa experiência em África, tentaste que a coisa fosse mais ligeira, não é? E isso é fato, tá, Tânia? Ainda voltando para exemplo prático, né? Para a história da experiência, né? Hoje essa história da experiência é muito interessante, né? Hoje um amigo, ele publicou, eu acho que foi no LinkedIn também, umas fotos de uma formação que ele tinha feito lá atrás, logo no início da carreira dele. Ele disse, olha o que eu achei. Hoje ele é coach. E aquela formação que ele fez tinha muito da parte humana, né? Preparação para relacionamento humano, coisas desse tipo, que na época as pessoas não vinham de outra forma, mas ele fez, né? Ele disse, olha aqui que eu achei, né? Essa pérola, eu nem lembrava que tinha feito isso. E hoje, com essa experiência que eu tenho de coach, vendo isso, eu percebo que muitas das coisas eu aprendi aqui, né? Aí eu respondi para ele, eu disse, pô, isso é o exemplo, né? Para quando você tem experiência, que você vê que tudo que acontece não foi por acaso, né? Certo. Né? Nada é por acaso. Você vai, vamos dizer assim, eu acho que nosso comportamento é uma estante, né? Onde você vai todo dia colocando um livro lido ali, não é? E no final, você, se quiser rever, você tem toda aquela enciclopédia, né? De casos, né? Para você, né? Para você contar e lembrar, né? Quando se fala de relações humanas, pronto, eu hoje em dia estou a trabalhar como formadora e como consultora nestas áreas. Então, trabalho para várias empresas, estou a trabalhar por conta própria. Mas aquilo que eu sinto é que as relações humanas são a parte mais difícil dentro das empresas, mas também são a parte mais motivante de explorar, não é? E muitas vezes os conflitos e as dificuldades geracionais ou multiculturais geram-se exatamente porque as pessoas não têm ou paciência ou não colaboram para perceber. E eu acho que até se devia começar muito cedo nas escolas a ensinar às crianças pequenas porque é que as culturas são diferentes, não é? Porque é que eu penso diferente de um americano ou de um japonês. Se fôssemos japoneses, se calhar não estávamos vestidos assim, não estaríamos se calhar aqui desta forma, não é? E isto tem muito impacto. Quando eu vou para as empresas e dou formação sobre isto, acontece sempre uma espécie de um uau. As pessoas pensam, epá, pois é, eu também não sou perfeito. Não é? Eu também tenho aqui os meus desafios pelo facto de eu ter evoluído desta forma. Portanto, eu sou como sou por aquilo que tu estavas a dizer há pouco, não é? É um conjunto de crenças e de coisas que fomos acumulando e de hábitos, não é? Mas as pessoas não se conseguem libertar deles quando estão num ambiente corporativo. E isso é que é importante, porque as empresas funcionam bem quando as pessoas colaboram umas com as outras. E a palavra colaboração fica logo um bocadinho estranha se as pessoas não perceberem que para colaborar têm que ser tolerantes, têm que perceber porque é que ele falou mais literal ou porque é que... eu vou dar um exemplo mais interessante, talvez seja mais fácil. Imaginem, há culturas em que a distância ao poder, ou seja, entrar na sala do chefe é proibido. Isso. Não é? Há culturas que já desde sempre que entrar na sala do chefe é normal. Não é? Eu lembro-me exatamente, porque já trabalho há 2 décadas e tal, que quando eu comecei a trabalhar com 20 e poucos anos, era impossível para mim pensar que ia visitar um administrador, até porque os edifícios eram construídos de maneira a que as empresas tinham a administração lá em cima
Alguns até tinham os elevadores que não subiam todos lá para cima, não é? Hoje em dia já não é nada assim. Mas mesmo assim, quando vem um jovem como o Lucas para uma empresa e vai apertar a mão ao presidente da empresa com uma naturalidade que faz parte desta geração, se calhar há pessoas da minha geração que vão achar mal, não é? Epá, mas é um miúdo daqueles, agora vai ali e entra pela mal sala educado, do mal né? educado. Exatamente. Lá está, isso. Pronto, e são este tipo de coisas que fazem depois a diferença no local de trabalho. Estou-me a lembrar de uma história, por exemplo, quando eu estava nesta multinacional tecnológica, uma reunião onde estavam indianos, colegas meus da Índia e colegas meus de outros países. Os indianos não falam se nós não fizermos uma pergunta diretamente. E faz parte da cultura, ou seja, eles falam quando lhes perguntam. Senão não interagem, não faz parte da natureza. Não estou a dizer que são todos, mais uma vez, não é? E lá ainda mais que eles têm aquela questão das castas, né? Isso é muito mais complicado. Sim, e por isso é preciso perceber que se aquelas pessoas não falam, não é porque não têm nada para dizer ou porque não são interessantes. É porque foram habituados a que só falam quando alguém lhes faz uma pergunta. E isto faz toda a diferença. Mas, Tânia, você falou uma coisa que é muito interessante, que é essa questão de, você ter colegas e funcionários e, enfim, colaboradores de várias culturas. Como é que você, no caso, quando uma empresa te chama para ajudar eles, como é que você chega e fala com os colaboradores dizendo, nós temos pessoas do Paquistão, nós temos pessoas do Brasil, portugueses. Como é que você senta com eles assim, nós temos que criar uma cultura só, que é a cultura dessa empresa, para que justamente esse problema que você falou de, o meu colega indiano, ele não fala, talvez ele tenha um ponto muito interessante para falar, mas ele só vai falar se talvez o gestor perguntar, tipo, você tem alguma coisa para falar, algo do tipo? Como que você constrói isso dentro de uma empresa? Sim, olha, boa pergunta. Eu normalmente não altero, ou não sugiro alterarem a cultura da empresa. Até porque se pensarmos um bocadinho, a maior parte das empresas têm como código de ética ou valores, por exemplo, os valores da empresa, uma das coisas é colaboração. Integridade. Por isso, aquilo que eu tento fazer é, primeiro perceber quais é que são realmente os desafios que estas pessoas estão a sentir no local de trabalho pelo facto de estarem a lidar com pessoas de outras nacionalidades. E focando agora nas nacionalidades que me estás a pedir. Mas a palavra colaboração mantém-se nos valores da empresa. Por isso, o que eu vou fazer é mesmo fazer com que eles colaborem uns com os outros. E por isso, o que é que eu proponho normalmente? Eu proponho que sejam as lideranças os primeiros a serem treinados e perceberem porque é que as coisas são assim, o que é que os estudos dizem, o que é que a ciência diz. E muitas vezes levo isto para a parte lúdica, que é com mensagens muito subliminares a dizer, olha, os portugueses não são perfeitos amigos, nós temos aqui desafios culturais, nós não somos, nenhuma cultura é melhor que a outra, são diferentes, não é? Portanto, temos que perceber como é que vamos fazer com que essas diferenças sejam uma mais-valia para a empresa e não uma forma de perder para a empresa. Por isso, eu, à partida, vou sempre respeitando a cultura organizacional, que já está implementada, e se formos ver os valores que estão nos sites, fazem parte da estrutura da empresa, o que eu faço depois é duas coisas. Faço um programa adaptado àquela empresa, ou seja, eu não tenho um programa que é igual para todos, porque eu preciso perceber primeiro, tenho a base, não é? E a base tem a ver com coisas como eu estava a dizer há pouco. Há pessoas mais coletivistas, outras individualistas. Nenhuma delas é perfeita. Há culturas que são mais respeitam a hierarquia, outras que são mais planas. Portanto, há uma série de outras dimensões. Portanto, eu faço à medida para aquela empresa, depois crio jogos e dinâmicas para eles perceberem que isto não é nada dramático, antes pelo contrário, é agir, e eu, como sou apaixonada pelo tema, depois levo isto muito na brincadeira, mas funciona muito bem. E depois a outra parte é, tragam os paquistaneses, os brasileiros e as outras pessoas que eles também precisam perceber porque é que os portugueses são literais, porque é que os portugueses são exigentes com o tempo, ou porque é que são mais rigorosos, porque é que quando chegam atrasados 10 minutos os portugueses ficam aborrecidos, apesar de também se chegarem atrasados. Isso é... Isso é outra coisa, não é? Quando os americanos trabalham com os portugueses, dizem que nós somos uns irresponsáveis, porque não cumprimos, por exemplo, as reuniões, não é? Nenhuma reunião começa a horas, nenhuma reunião acaba a horas. Em Portugal é cultural, pronto. Se estivermos a falar de outro país, os portugueses são muito rigorosos. Depois eles começam tudo a horas. Portanto, isto é aquilo que eu estava a dizer há pouco.
chama-se relatividade cultural. Portanto, temos que relativizar uns com os outros. Não sei se respondi à tua pergunta. Não, é isso mesmo. E eu usei o exemplo de nacionalidade porque eu acho que para o pessoal que está escutando é um pouco mais fácil assimilar essa questão da nacionalidade com cultura. Talvez... Sim, assim, talvez malta, mais geografia, não é? Isso. Talvez eu acho que para as pessoas que nunca trabalharam ou não têm muita ligação com o mundo corporativo, é difícil talvez ver como que uma diferença geográfica possa ser... Geográfica que eu falo, não no aspecto macro, mas talvez mais micro, dentro de um país, né? Você está falando do Brasil, uma pessoa do Nordeste, uma pessoa do Sul, Portugal, uma pessoa de Lisboa, uma pessoa do Norte, Sul, do Alentejo, né? O Alentejo é tão perto daqui, mas como que uma distância pode ter um impacto, né? Então eu quis trazer, assim, num escopo um pouco maior para poder, no caso, ser um pouco mais fácil, vamos dizer. E isso que você fala, Tânia, é muito engraçado. Mais uma vez, trazendo exemplos, né? Que você tá falando e as coisas, você começa, né? A história de você ter história, né? Sim. Aí começa a lembrar de situações. E eu trabalhava para uma empresa multinacional dentro de Angola, né? Essa empresa com a formação, com a cultura muito inglesa, que era uma empresa que vinha da África do Sul, né? E gerida por sul-africanos e pessoas de cultura britânica, né? Que sabe que é aquela coisa... Né? E o RH era muito forte, exatamente porque estava presente em 50 países. Né? E o RH sempre procurou trabalhar muito essa questão de cultura. E uma das coisas que incomodava o RH é que as pessoas me chamavam de diretor. Aí ele disse, mas Eduardo, você não dá abertura para as pessoas, né? Para chamar pelo nome? Eu disse, não, é o que eu mais peço. Né? Mas não pode ser assim, porque ficava uma situação até chata. Às vezes vinha, por exemplo, o presidente do grupo fazer uma visita em country e eu recebia, eu chamava ele pelo nome, né? Ele me chamava pelo nome e fazíamos muito townhouse. Né? E aí as pessoas chegavam, o diretor, e ele não entendia, mas ele percebia a palavra. Ele disse, Eduardo, por que te chamo de diretor? Você não deixa chamar pelo teu nome? Eu disse, não, essa é a minha maior briga. Aí eu comecei a ter uma coisa interessante. Eu junto com o meu RH local, disse, vamos tentar quebrar isso, né? Sem mexer na cultura, porque para eles é normal, eles não se sentem mal ele chamar diretor. Chamar o inverso faz mal, né? E aí, quando nós tínhamos essas reuniões abertas, né, com todos os funcionários, então a gente brincava e eu dava um prêmio para quem me chamava pelo nome. Aí o diretor, eu falava nada, Eduardo, aí, opa, ganham alguma coisa só para criar aquele clima. E as coisas começaram a mudar, mas eu percebia difícil. Que eles ficavam constrangidos, sabe? Sim, é muito difícil. E essa questão de cultura tem tudo a ver. Agora, contando, diante disso que nós conversamos agora sobre a cultura, percebemos claramente a importância, e eu sei que isso é muito importante. Vamos não fugir, mas dentro ainda dessa questão de gente, de pessoas trabalhando no mundo corporativo. Eu sempre me chamou muita atenção porque Portugal é o líder em burnout na Europa. Por que isso? Não é um país tão bonito como é Portugal, um país com tanta comida boa, né? com tantas coisas agradáveis. Por que o português é estressado? Bem, eu não sei se tenho uma resposta... Mas tem a ver com, de repente, dentro da cultura e o que você vive nesse mundo, né? Eu não sei se tenho uma resposta científica para isso. Atenção, nunca fiz nenhum estudo, nem sou especialista em burnout. Mas uma das coisas que culturalmente, não é, nos portugueses são muito conhecidos é pelo fado e pela tristeza, não é? Isso. Pode ter a ver muito pelo facto de nós termos tido uma ditadura até há pouco tempo. É muito curto, 50 anos. Não? É curto. E sim, nós somos muito conhecidos por isso, pela tristeza. O que é que eu acho, mas agora atenção, é mesmo uma opinião minha, provavelmente por experiência também, não é? Nós, por sermos sermos um país pequeno, um bocadinho longe de tudo o que se passa mais desenvolvido na Europa, não é? Temos aqui a Espanha ao lado, mas somos um país pequenino e nunca fomos um país, pelo menos atualmente,
muito visível, para toda a gente diz, ninguém nos liga nenhuma, somos muito pequeninos. Bem, para algumas coisas ainda bem, não é? Para as guerras e para essas coisas, mas pronto. Esqueces. Certo, mas sim, realmente os portugueses são conhecidos por sermos um povo mais triste. O fado é uma das nossas tristezas, mas não te sei responder. Acho que em termos de burnout nas empresas, pode ter a ver um bocadinho com isto, mas mais uma vez é a minha opinião, com o facto de, para nós, o trabalho tem sido uma pena. É uma pena penosa, não é uma pena, é uma coisa dolorosa, não é? Temos que trabalhar para pagar as contas e não temos tido ao longo dos tempos, e aqui já vou entrar noutro tema que talvez me seja mais fácil, que tem a ver com as lideranças das empresas. Ou seja, nós temos tido, historicamente, lideranças muito mais autocráticas e muito mais diretivas do que lideranças criativas ou que deem autonomia às pessoas. Temos tido sempre alguma dificuldade em cumprir objetivos, em cumprir prazos e todas as tarefas, e depois não temos sido um país muito automatizável, ou seja, ainda temos muitas profissões que são profissões não automatizadas, e eu, quando digo isto, estou a falar até de implementação de sistemas. Uma das outras coisas que eu faço na vida profissional é a otimização de processos internos, que comecei a fazer quando entrei nestas startups tecnológicas. Foi a identificação de processos e como é que eles se podem automatizar em sistemas de informação. Eu continuo a sentir, apesar de já terem passado 20 e tal anos, que há muita gente que passa muito tempo em folhas de Excel, copia, grava, envia por e-mail, recebe 300 mails, responde a e-mails e provavelmente isto não é ser uma empresa tecnológica, não é? Porque as pessoas têm muitas tarefas manuais, apesar de estarem sentadas à frente de um computador. E por isso não é difícil entrar em burnout, porque as pessoas têm tarefas repetitivas, pouco criativas, e também sinto que, culturalmente, é difícil das pessoas desafiarem uma chefia, por exemplo. Se posicionarem, Se né? posicionarem e sentirem que estão realmente a aprender coisas novas, que estão a aproveitar o seu potencial. E isto, se calhar, liga um bocadinho, e obrigada pela pergunta, àquilo que eu estava a dizer no início, que é, eu tentei sempre a minha vida profissional, e se calhar porque eu sou um bocadinho infantil. Eu não cresci, os meus filhos dizem que eu não cresci. Que é sentir que as pessoas não devem trabalhar só porque têm que ganhar dinheiro. Ou seja, o cérebro tem que desenvolver, não é? E provavelmente as pessoas não conseguem fazer isto no ambiente profissional que têm. Ou porque a chefia é autocrática, ou porque ela própria não tem as ferramentas que precisa, porque não teve a formação necessária, ou teve uma educação muito rígida, por vários motivos, não é? Mas eu penso que isto também está a mudar um bocadinho. Apesar desses indicadores, e a estatística vale o que vale, mas eu acho que estamos a mudar um bocadinho, e eu profissionalmente já sinto essas diferenças, que os ambientes estão mais abertos, as pessoas estão mais... Sim, por isso, sim, vai demorar algum tempo, mas... Aqui em Portugal, hoje é o que nós estamos falando, né? Mas a questão da felicidade no ambiente de trabalho é fundamental para a própria empresa, produtividade, resultados, tudo isso, né? Existe hoje em algumas empresas, né, ao redor do mundo um gestor de felicidade hoje, não é isso? Sim. Aqui em Portugal isso já está sendo utilizado. Você conhece alguém que esteja já colocado um profissional com essa função específica, ou pelo menos com esse título, né? Com esse título, é assim, não conheço ninguém com esse título, mas conheço pessoas que nas empresas têm um bocadinho essa função. Ok. Sim. E qual é que é, e como é que, o que é que desenvolvem? No fundo, desafiam os líderes de topo das empresas a terem mais momentos criativos, a investir mais não em formação, mas em coisas relacionadas com team building, que também se aprende imenso, não é? E outra coisa que eu acho que essas pessoas já fazem, com esse título, honestamente não conheço ninguém, é ouvir. Ou seja, é ter alguém que realmente ouça o que é que se passa com as pessoas. Que isso também é uma mudança grande, porque nós estávamos habituados a ter pessoas que vão trabalhar, fazem as suas tarefas, é para isso que lhes pagam, não é? É a lógica. Mas também não tinham ninguém que as ouvisse. Portanto, estavam à espera que a chefia desse ordens, não é? E acho que esta mudança para a felicidade no trabalho, o que está a trazer é pessoas cuja função, e eu também já tive um bocadinho essa função não oficial numa das empresas por onde passei, é ouvir.
o que é que se passa, porque é que as coisas não estão a correr bem, o que é que vocês gostavam que fosse melhor, no fundo, é dar ali espaço a que as pessoas possam também manifestar as suas insatisfações. E eu acho que também vamos copiando alguns modelos e a globalização ajuda a isso, não é? Isso. É perceber que isto funciona noutros países e vamos testando aqui com mais ou com menos capacidade. Sendo que a maior parte do tecido empresarial português são PMEs pequeninas e que se calhar não têm a capacidade financeira, não é? Portanto, também temos que ter esta questão em Nós vamos depois falar um pouco sobre PME, porque nós dois participamos de um projeto bem específico, mas antes de chegar aí eu queria pegar esse leque vamos dizer assim, dos hábitos, da cultura das empresas. O que está acontecendo agora pós-pandemia, né? Com a volta para os escritórios? Como que você acha que esse balanço está acontecendo? As pessoas estão felizes por muitas empresas já exigem. Né? Você tem uma ideia, a Dell, né? Não sei se você soube disso. A Dell publicou um statement interno que as pessoas podiam trabalhar em casa, porque durante a pandemia ficava em casa. Aí depois ela tem que vir para o escritório. Né? Sim. E ela publicou alguma coisa do tipo, bem sutil, né? As pessoas podem ficar em casa, mas aqueles que terão chance de promoção são os que estão trabalhando no escritório. Bem sutil, tá entendendo? Certo, assim. certo. Olha, eu tenho várias ideias muito próprias sobre o tema, principalmente porque nem toda a gente pode trabalhar de casa. Um caixa de um supermercado não vai trabalhar de casa, um motorista da Carris não trabalha de casa, um carteiro não trabalha de casa, não é? E por isso, grande parte das profissões, apesar de nós acharmos que temos muita automatização, sem querer correr o risco de estar aqui a dizer uma coisa que não é propriamente verdade, mas grande parte das profissões que nós ainda temos não são digitais. Nós temos empresas que são digitais, sei lá, um banco, não é? Provavelmente é muito mais digital do que um supermercado, não é? Mas nós temos muitas profissões em que isso não é possível fazer. Os assistentes de saúde têm que ir trabalhar, não podem trabalhar de casa, não é? Pronto. Mas eu acho que, dependendo das empresas, já existe um bocadinho essa flexibilidade. E mesmo as empresas mais tradicionais, eu trabalhei numa empresa muito tradicional, aliás, é a empresa mais velha da Península Ibérica, que ainda funciona, tem 520 anos, e com muito orgulho digo que trabalhei no CTT, estive lá 2 anos, e é uma empresa perfeitamente aberta a que as pessoas trabalhem de casa. Tem umas regras, como tu estavas a dizer, mas depois há situações em que não é possível, não é? Nós não podemos pedir aos carteiros para trabalhar de casa, não é? Sinto que há de tudo, mais uma vez vamos voltar à multicultura, isto faz parte da multicultura. Há pessoas que sentem necessidade de ir para o escritório porque precisam de ver pessoas, precisam de resolver problemas com a parte mais presencial, e depois há aquelas que preferem trabalhar mais concentradas. Depois há os híbridos, não é? Que gostam de ir ao escritório, mas também gostam de ter momentos mais concentrados. O que é que eu posso dizer da minha experiência atual em relação ao facto de, neste momento, estou só a dar formação, portanto, sou prestadora de serviços. A maior parte das empresas estão a aderir novamente à formação presencial. Por alguns motivos, um deles é o facto de já se ter percebido que a formação remota, online, funciona menos bem. Faz falta os exercícios de grupo, faz falta as conversas no café. Cá está a parte da multicultura, né? Se calhar no norte da Europa não faz falta. Nós, os latinos, é que gostamos muito da conversa de café. E já se percebeu que a formação em sala é mais eficiente. Por outro lado, também é mais onerosa, não é? É mais fácil, é mais barata uma formação remota, onde nós podemos ter 50 pessoas online, do que uma formação em sala em que se calhar só 25 de cada vez é que funciona. E por isso há um bocadinho de tudo. O que é que eu sinto que está a acontecer de bom? É que as empresas estão a deixar as pessoas que o podem fazer escolher, não é? E isso também é bom. Para as profissões em que isso é possível acontecer, há esta... Agora, também acredito que é preciso regras, não é? Que é preciso alguma formalidade nas regras, e perceber que se é para ir ao escritório à segunda, à quarta e à quinta, ou à terça ou à sexta, não é? São regras, pronto. E aqui voltamos a alguns comportamentos organizacionais, não é? Que é preciso ter numa cultura para que as pessoas percebam que estão realmente a trabalhar numa empresa que tem um objetivo, que eu acho que é uma coisa que nós não podemos perder. Quando nós trabalhamos num grupo, numa empresa, não é? Como colaboradores, todos nós temos o mesmo objetivo, não é? Que é levar aquela empresa num destino, não é?
E se não houver regras, e se não houver comportamentos e crenças e rituais, no fundo isto são rituais, não é fácil perceber que aquele navio, não é? Não vai para aquele destino, há de ir para outro qualquer ou não vai para nenhum. E por isso acho que a mistura das coisas vai funcionar. Agora, nós ainda temos isto muito recente, não é? Provavelmente daqui a 10 ou 15 anos as coisas estão mais estáveis. Na tua opinião, qual que funcionaria mais? No caso, o híbrido ou Genericamente? É. Eu acho que sim, eu acho que é o híbrido que funciona melhor, porque vai haver sempre, cá está, para respeitarmos as diferentes culturas, pessoas que trabalham. E não é só pessoas que trabalham melhor em casa ou em casa ou no sítio ou no escritório. Também tem a ver com profissões. Por exemplo, eu trabalhei numa tecnológica onde há programadores. Os programadores têm que estar mesmo concentrados, não é? E estando e no open necessariamente space, não precisava estar no escritório, né? se estiverem num open space, onde todas as pessoas vão falando atrás e conversa aqui, não é fácil de estar concentrado. Outras profissões igualmente, eu estou a dizer esta porque foi a que eu conheci mais perto. Mas por isso pode depender de várias coisas. Haver abertura para ser híbrido, para mim já é uma coisa muito boa. Eu posso até falar um pouco da minha experiência agora, que atualmente eu estou estagiando em termos muito amplos, assim, como desenvolvedor de software. Minha formação não tem nada a ver com engenharia da informática nem nada, mas eu decidi migrar para essa área. E eu sinto que quando eu estou na minha mesa e eu estou com o meu computador aberto, minha tela, e eu estou sozinho, eu consigo fazer algo que talvez se tivesse com um colega do meu lado ou pessoas falando, talvez ia demorar o dia todo, eu consigo fazer em 2, 3 horas. Sim. E eu faço isso de manhã, chega a hora do almoço e digo, pronto, tô tranquilo. Agora à tarde eu vou rever o código, tudo mais, vou fazer uns testes para ver se tudo tá funcionando bem. Porém, tem o outro lado, que eu sinto que, eu tava comentando isso com meu pai, que eu tava precisando de acesso a uma plataforma. E, através do Teams, eu enviei mensagem e a pessoa, assim, se esqueceu de responder, né? E eu pensei assim, poxa, mas se eu tivesse um escritório, eu ia para o cubículo, eu ia para o escritório e aí, poxa, certo. me ajuda aqui, por favor. Ou nem ia mandar uma mensagem antes, eu chegava, olha, tudo bem, fulano? Tipo, pode me ajudar, por favor? Eu tô querendo aceder a essa plataforma. E eu acho que, por isso que pra mim, pelo menos como uma pessoa mais jovem, eu vejo valor no híbrido. Eu não vejo valor no 100% presencial, nem no 100% remoto. Eu acho que tem que ter justamente o equilíbrio. Se semana 1 você passa 3 dias em casa, 2 dias no escritório, semana 2 é 3 dias escritório, 2 dias em casa. Sempre tem que ter essa habilidade, essa possibilidade rodízio, né? de você poder ir quando você tem vontade, mas também por obrigação. Certo. Porque senão também não tem ordem. Certo. Como a gente falou, a questão da cultura, tem que deixar também bem definida essa questão da... Uma coisa muito interessante que pode ser feita é perceber por que motivo é que nós temos a necessidade de trabalhar com outras pessoas fisicamente e por que motivo é que temos necessidade de estar concentrados e preferimos o isolamento. Quando as empresas definem, por exemplo, que 2 dias por semana é para ir ao escritório, então esses 2 dias deviam ser produtivos, por exemplo, para um brainstorming, para fazer com que as pessoas realmente tivessem interação e aproveitassem aquele momento, porque ir para o escritório, mas depois cada um está no seu computador com os fones, não é? Não faz muito sentido. Não faz né? sentido. Por isso, esses 2 dias que estão em presença, então as lideranças deviam aproveitar as pessoas em presença e o potencial daqueles cérebros estarem todos em presença para resolver um problema concreto, para fazer um team building, ou seja, para fazer coisas diferentes, porque senão o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, está toda a gente no escritório, mas está cada um no seu computador com os fones, porque não pode ouvir barulho. Por isso é assim... porque além disso, eu acho que trabalho, até, pai, você falou isso hoje quando você estava gravando, a gente passa 1/3 do nosso dia, né, 8 horas... Num trabalho regular, né? Num trabalho, né? Certo. E olhando assim para um lado mais humano, tudo que a gente faz tem a ver com relacionamento, né? Sim. Seja ver relacionamento com família, seja ver um relacionamento com amizades, amoroso. E no trabalho é relacionamento profissional, né? Você tem que ter essa conexão com as pessoas e você tem que ter a oportunidade e a possibilidade de poder criar essas conexões com as pessoas. Porque, pelo menos para mim, eu sinto que eu trabalho melhor
quando eu tenho um vínculo com a pessoa, né? Eu consigo certo. conectar. Porque senão, pra mim, a pessoa é um desconhecido, né? Eu acho que vem muito da minha geração também, de que as coisas que nós fazemos é com purpose. Purpose, exatamente. Né? Você tem Um que propósito. ter um propósito para fazer as coisas. Seja com o cliente, seja com seus colegas de trabalho, eu acho que você tem que ter esse propósito com as pessoas em volta de você. Olha, eu quando tinha a tua idade, o presidente da empresa onde eu estava na altura fez uma reunião com toda a gente e perguntou, e disse, nós estamos num navio, o nosso navio tem um destino, purpose, não é? Vocês querem ser boias, não é? Ou querem mesmo estar no navio? Porque se forem boias, andam aqui ao sabor da maré, não é? Se estão a trabalhar num navio, então temos todos que trabalhar para o mesmo, não é? E a ideia é exatamente essa. Quando nós estamos em presença, como é que nós temos a noção de que estamos a colaborar, porque todos nós temos um destino. Estamos todos dentro do mesmo barco, não é? Quem não estiver dentro daquele barco é uma boia, não é? Que está pura e simplesmente a navegar ao som da maré. Esperando para o lado da correnteza, né? Exatamente. Também nesse tema e puxando muito hoje para essa massa, no caso, hoje, que são jovens, né? Que precisam de emprego e as empresas precisam muito desses jovens bem formados, até para trazer uma frescura melhor para o negócio, né? E isso preocupa muito aqui em Portugal, né? Por aquela questão do êxodo desses jovens, né? Por conta, primeiro fator, quer dizer, talvez não seja só isso, né? Mas o primeiro que vem à tona é a questão dos baixos salários e as baixas perspectivas, né? Em relação ao crescimento não só pessoal, mas também como profissional. O que você vê isso? Como é que isso daí como é que a gente conseguiria resolver? Porque é uma grande pena, né? Porque você vê hoje o Lucas aí, a experiência é dele, né? Certo. É a hora dele mostrar a experiência dele, né? E que é exatamente isso. Você, por exemplo, na Nova, que é a faculdade, né, dele... faculdade. A nossa, né? A faculdade que ele se graduou agora recentemente. A grande massa de estudantes são de fora, quer dizer, que a prova que as pessoas veem, porque existe bom ensino. Certo. Então, esses jovens, às vezes, querem estudar até fora, né, em vez de estudar aqui. Pior, quando estudam aqui, né, não podem continuar porque ou não têm oportunidade ou eles próprios já criaram um estigma que viver em Portugal não vai ter futuro, né? Isso é muito triste, né? Olha, eu tenho 2 filhos da idade do Lucas e tenho também diferentes opiniões sobre isso. Como gosto muito de multiculturas e de conhecer coisas diferentes, acho que só lhes fazem bem viver fora. E perceber uma coisa importante, que não há mundos perfeitos, não há economias perfeitas, que vão encontrar, eu própria também já vivi fora, não é? E que não vão encontrar mundos perfeitos em lado nenhum. E por isso, e como estava a dizer, os meus 2 filhos estão fora, portanto, um já está e o outro vai estudar ainda, mas provavelmente ficam a trabalhar por lá e vão ter essas experiências multiculturais também, não é? Que eu acho que é muito enriquecedor trazer para cá visões de outros mundos. Se depois nós temos ou não capacidade, e provavelmente não temos a mesma capacidade, e nunca tivemos, não é? Aquela história de há pouco, não é? Portugal foi sempre um país um bocadinho mais aqui num canto e provavelmente vai demorar muito mais tempo a termos as mesmas condições que têm outros países da Europa. É realmente triste. Eu gosto muito do país, tenho as minhas razões boas e as minhas razões menos boas, para às vezes também não gosto, como é óbvio. Mas tenho aqui esta mistura de sentimentos, que acho que só lhes faz bem ir conhecer outros mundos, até para dar valor, se calhar, a algumas coisas que nós temos aqui. Trazer ideias, porque provavelmente eles vão continuar a ter contactos aqui, vão ter os amigos, vão ter uma série de outros mundos também aqui. E eu não sei se nós não estamos às vezes a ser um bocadinho outra vez como o fado, a ser demasiado pessimistas nisto. E depois há aqui uma coisa que eu acho que a comunicação social faz muito bem aqui em Portugal, que é alimentar o fado, e que nós somos todos muito desgraçados constantemente, não é?
e penso que o nosso pensamento é um pensamento de pouca evolução e de pouco ver para o futuro coisas boas. Pronto, e eu tento, se calhar por isso sim é que não cresço, como diz o meu filho, não é? Que é, deixem-nos ir experimentar outras coisas lá fora. Por exemplo, posso dar aqui um caso concreto. O meu filho mais velho está na Alemanha. Está na Alemanha há quase um ano. Não há semana ou 2 em 2 semanas há greves. Fica sem transportes, fica sem... Pronto, acontece na mesma, ou seja, há melhores condições de vida, o nível de vida é maior, não é? Portanto, ganham mais, mas também gastam mais. E tudo isso é muito relativo. Ele não está a pensar voltar para já, não é? Está a adorar conhecer pessoas de outros mundos. É mais fácil conhecer pessoas de outros mundos lá do que aqui. Aqui temos mais pessoas das nossas ex-colónias, que é perfeitamente normal. Mas tenho aqui esta mistura de sentimentos. Gostava de ajudar às vezes as pessoas a verem isto um bocadinho mais pela positiva, que é, ok, nós também estamos a ir buscar coisas lá fora, que alguns no tempo, como tu estavas a dizer há bocado, nada acontece por acaso, nos vai fazer falta cá e nós vamos usufruir desse conhecimento. E honestamente não me tenho deixado, principalmente por causa dos meus 2 filhos, alimentar muito pelas notícias tão negativas, até porque eu acho que os nossos jovens, quando chegam a trabalhar noutras empresas lá fora, apanham choques grandes também. Porque os ritmos são diferentes, as regras são diferentes, as culturas são diferentes e têm ali também provavelmente algumas dificuldades de adaptação. Por isso, não sei, Eduardo, se estou-te a responder ou não. Não, isso é opinião, não é a resposta exata. Agora, você que vive, né, e tem as pessoas que pensam com a cabeça da tua idade e que está nesse meio, né, e talvez é um player no assunto, né, porque está no dilema atual, né? Então, seria muito, muito interessante ouvir da tua parte. O que você pensa disso, né? Eu concordo com as 2 opiniões. Eu acho que a Tânia tem um ponto bom, que é a questão do pessimismo. Sempre as pessoas querem trazer, no caso, botar tudo como negativo, mas realmente essa questão da cultura, né, é fato. Por exemplo, sou brasileiro e português, mas eu minha vida toda quase morei fora, né? Morei, como eu falei até no primeiro episódio, expliquei um pouco mais detalhado, mas dos 20 e poucos anos que eu tenho, mais de 10, né, mais de metade, eu morei fora, não morei no Brasil. Então, e todo esse tempo que eu morei fora foi em escolas internacionais, faculdade também aqui na Nova Internacional. Então, sempre foi com esse melting pot, como dizem em inglês, de culturas. Então, nunca deixei de aprender e respeitar as outras culturas. Então, talvez essa experiência internacional, vamos dizer, eu já tive, né? Então, eu já estou fulfilled, né? Já estou concretizado, entre aspas, e digo assim, ok, já tive a minha experiência internacional, estudei fora, morei fora, tive isso, mas eu até estava comentando isso um outro dia, que eu tenho vontade de ir para uma cultura completamente diferente. Eu tenho vontade, eu falei, de fazer uma loucura assim, de me mudar para a Austrália, por exemplo, para trabalhar como garçom ou empregado de mesa, alguma coisa assim, para ter uma experiência, né? Tipo, cair de cabeça assim, num lugar que eu não conheço ninguém e ter uma experiência louca, talvez não fazer isso literalmente, né? Ser um pouco mais prudente, mas ter uma experiência também assim, sozinho, né? E seguir... Até eu tenho vontade de fazer isso. Exato, pronto. Eu acho que todo mundo tem essa vontade. E eu concordo, eu acho que é importante, mas também sinto que as pessoas disserem, ok, os jovens têm que ter as experiências internacionais, também não é uma justificativa para esquecer a questão de que Portugal é um dos países europeus, o 4º, 5º país europeu, que tem o menor ordenado mínimo. 4º, 5º da lista lá. E os outros que estão atrás têm um índice de desenvolvimento muito pior do que Portugal. Portugal está mais na frente em termos de educação e até pessoas que terminam o ensino superior. E não era para acontecer tanto isso. Eu acho que finalmente agora com essa imigração para dentro de Portugal,
o que está acontecendo a mão de obra está ficando um pouco mais cara, talvez, porque vem pessoas bem qualificadas, né, de fora, Brasil, Estados Unidos, até da Indochina, vamos dizer. E acontece que os serviços estão ficando mais caros, né? Além da inflação, os serviços estão crescendo, porque, obviamente, se uma pessoa é experiente nisso, você paga mais pelo serviço. É óbvio, a pessoa gastou dinheiro para se formar, fez uma faculdade, fez cursos, teve todos esses gastos e os serviços vão ficar mais caros. E eu acho que, assim, é um caminho que Portugal vai fazer, que é de aumentar os ordenados, talvez não para manter os jovens, mas sim pela tendência da imigração que está acontecendo agora. Eu acho fantástico, e esse é o espírito desse nosso podcast. É exatamente gerar esse clima, vamos dizer assim, de opiniões distintas, né? Porque cada opinião pode ser julgada como certa ou errada, mas no fundo ela colabora para algum propósito. E é isso que nós estamos fazendo com esse podcast. E sempre a gente vai tentar ir nessa linha, né? Trazendo pessoas interessantes, pessoas que vão falar sobre temas bons, temas que agreguem valor e, ao mesmo tempo, não somos obrigados a concordar ou discordar. Então, nosso podcast é isso. Agora, vamos sair um pouco de um assunto mais pesado, Tânia, e vamos conversar um pouco sobre vida, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Quer dizer, nós começar falando sobre como eu conheci a Tânia, né? Nós somos colegas, no caso de um projeto que chama Voice Leadership, da SBE Nova, e nós somos responsáveis, no caso, por ser mentores de um grupo de microempresários, as PMEs portuguesas, que é a grande malha que faz a economia de Portugal se movimentar. Esse projeto é muito interessante para nós profissionais, não só, como eu falo no meu nome da Tânia, mas eu percebo que a maioria das pessoas que estão lá tem esse objetivo, que é exatamente agregar valor, né? E trazer a sua experiência como contribuição para que essas empresas possam ter um suporte para que cresçam, né? E saiam exatamente desse mundo da mediocridade. Quando a gente fala mediocridade, é uma palavra assim que parece feia, né? Mas mediocridade é uma palavra que você está no meio ali, que você não vai para um lado nem para o outro. Lá está a cultura, outra vez. Né? Lá está a Quando cultura. eu estou falando mediocridade, não do termo pejorativo, mas a mediocridade sob o ponto de vista assim, né? que você não evolui, fica naquele nível, né? Então, é um desafio muito interessante, né? Então, como você está motivado para esse programa? Como é que você está vendo isso? Olha, eu estou muito motivada, principalmente porque as PMEs que se estão a inscrever neste programa já estão a manifestar vontade de mudar. O facto de estarem a fazer esta inscrição nesse programa da Nova. E eu penso que a mentoria que nós podemos fazer, nós os dois e outras pessoas, porque somos muitos, somos centenas, tem a ver com trazer visões novas e trazer inovação, trazer outros modos de pensar. E o facto de haver inscrições, a mim dá-me um sinal de que realmente há vontade de mudar e de sair da pequenez. Cá está, a palavra mediocridade em português de Portugal tem um outro sentido. É um sentido pejorativo, não é? Sim. Quer dizer, às vezes eu costumo dizer, nós não falamos o mesmo idioma, mas não falamos a mesma... Exatamente. Mas a mim está-me a dar uma motivação grande perceber que posso, de alguma forma, contribuir com a minha experiência, não é? Com os meus cabelos brancos, e que todo o meu caminho até aqui tem valido a pena, só vale a pena se eu puder transpor algumas das coisas que eu aprendi para outras pessoas. Como estavas a dizer há pouco, nós não conseguimos mudar ninguém, não é? E se for imposto, não mudamos de certeza, mas o facto destes gestores de PMEs se terem inscrito voluntariamente, a mim é um sinal, e são milhares de empresas, é um sinal que realmente há vontade de fazer as coisas de forma diferente e de ver outros mundos e de ver outras coisas. Portanto, estou contente. Eu também. Eu vejo como uma grande oportunidade, não só de contribuir, mas como uma oportunidade... Eu sempre digo, nossa função
é aconselhar, né? É agregar valor, é mostrar, sugerir um norte, né? Sugerir. Né? A decisão é do... É como o holandês que me levou à oficina. É igual. Exatamente, É igual. exatamente. Então, exatamente isso. Então, nossa missão é sugerir. Que se querem ou não é outra questão. Mas o que eu acho também muito interessante é porque você está sempre aprendendo, né? Certo. E com com a PME você vai lidar com pessoas. Nós que viemos de ambientes de multinacional, né? O ambiente de uma PME é totalmente diferente, né? Certo. Como eu digo, né? Eles estão preocupados em pagar as despesas do mês. Então qualquer outra coisa passa a ser muito sofisticada, né? Quer dizer, é desvio de tempo, né? E de dinheiro entre aspas, né? Então, quando você começa, como você falou, como você começa a perceber que já existem muitos desses empresários que estão preocupados exatamente em sair dessa mediocridade, né? E crescer, né? Que é esse o objetivo, né? Isso é muito interessante. Então, eu também estou muito feliz de estar participando desse projeto, porque eu acho muito interessante a história do legado, né? Sim. Amanhã a gente pode dizer, aí tem um porcentozinho meu, né? Quer dizer que eu contribuí também para isso, né? Então, acho que isso daí é muito interessante, principalmente para mim, né? Que sou o novo português, né? Certo. Quer dizer, eu me tornei português há 5 anos atrás, né? Quer dizer, minha família, meus avós eram portugueses, quer dizer, então eu adquiri minha nacionalidade por conta disso. E como eu digo, né? Eu estou aqui por opção, né? Então, às vezes, talvez até quando as pessoas... Eu brinco muito, sabe? Quando eu estou em reunião, aí, principalmente com empresas de Portugal, aí você é da onde? Você é o quê? Você é da onde, Eduardo? Aí eu falo, eu sou de Portugal. Você é português? Nasceu onde? Eu falei, em Recife. Mas eu sou português, nascido em Recife. É assim que está lá no meu... Do mesmo jeito que você é portuguesa, nascida em Moçambique, não? Ou não chegou a ser? Não, porque quando eu nasci... Já era portuguesa. Ainda era Portugal. Ah, tá, ok. Ou seja, o registro das pessoas que nasciam nas colónias era feito aqui. Era feito aqui. Mas naturalidade mostra Lourenço Marques? Não, porque não foi em Lourenço Marques que eu nasci. Nasci num sítio chamado Chimoio. Chimoio eu conheço. Tá no hino. Momento da pausa. Bateria? Querem ir à casa de banho? Não, para já não. Não, tranquilo? Bateria? Overheated. Sério? Vou esperar só 5 minutinhos. Nem sei quanto tempo é Quer que... botar o ventilador aqui? Aqui tá... Agora são 4h56, só 5 minutinhos que é o tempo da... A gente vai agora rápido para começar. Mas tá indo muito bem. Pô, Eduardo, vou colocar o Eduardo para apresentar o meu podcast agora. Ele tá impecável. Conversa espetacular, conversa de vocês. Tá a ser interessante. Tá sentindo a vontade, Tânia? Tá. Mas muito mesmo. Tá agora sim, te convido pro meu podcast, você vai falar bobeira aqui, não dá, aí queima. Olha, não sabes, eu não faço mais bobeira ainda que tu. Então é bom. Então, ela acabou de confessar que é criança. Pois, eu acabei de dizer que não cresço. Isso é bom, isso é muito bom. Não, mas tá muito interessante, muito interessante. Enquanto tava aqui, eu já postei. Eu queria depois, Tânia, era o Instagram, se pudesse, que era pra ela. Você tá seguindo o Instagram do Eduardo, lá do podcast? Não. Eu vou pedir depois você. Queres o meu Instagram? Exato. Pra eu poder seguir através Pede pra Dália tirar uma foto nossa, pai. Tu tirou aqui porque é um convidado que ele tá me ligando e ele tá todo cheio de história pra vir. Aí aproveita e tira uma foto nossa. Ainda vais filmar outra a seguir? Não, hoje não. Não. Na terça? Cover for what? Dia 7. Dia 7. Não esquece onde é que vocês estavam. Cadê você, Lu? Vai, já esqueci. Não, vocês estavam falando sobre o... Onde a Tânia nasceu. É, Eu disse assim, na Lourenço época Marques, ela disse não. que Chimoio. das colônias eram registrados Aqui em Portugal, era. Em Portugal. Aqui em Oeiras, era o centro de registro. Em Oeiras? Em Oeiras, exatamente. Aliás, eu sou a primeira Tânia portuguesa. Sério? Sou porque quando eu nasci, o Tânia era um nome russo. Tânia, Natasha, Andreia, Tatiana, Igor. E pôde Ivo. lhe registrar com Tânia ou... Não podia.
Era proibido, porque então Tânia era nome de cão. Não podia, só que portanto, havia uma lista de nomes Sim, proibidos. até hoje. Eu acho que Já só não que os existe. permitidos. Não? Não, já não existe. Essa lista já não existe. Aliás, há cada vez mais nomes estranhos. Olha, quando foi agora as eleições em março, o primeiro nome da lista do sítio onde eu fui votar era Abdul, Abdul. Marrocos. Mas na altura, nos anos 60, 70, havia uma lista de nomes russos proibidos. Só que o meu pai era jornalista e disse lá ao senhor do registro que ou registava o meu nome como ele queria, ou então ele fazia uma reportagem sobre as fraudes que estavam a acontecer lá. Então fiquei. Tenso. Tânia, como é que tá isso? Tá tranquilo? Tá gostando? Sim, acho que estou espetacular. Pois, Tá parece que já muito fiz bom. isto muitas vezes, mas não. Não, tá tão profissional. Primeiro convidado, quer dizer, o primeiro foi o Lucas, né? Os dois fizeram Foi o Foi? piloto, sim. Foi? Tem Agora que ver. você é a primeira convidada. Sou? É É. sério? Que honra então. Não É. sabia. Tem que ir ver o primeiro então. Então, Ainda não saiu, ainda acho que... ainda não saiu. Vamos filmar mais um. Sim. E aí começamos a postar. E postamos o dele numa semana, o seu numa outra. Ok. Mas antes a gente vai fazer, por isso eu preciso do seu Instagram. Olha, eu tenho dois, mas nenhum deles está no meu nome. Portanto, um chama-se Non-Digital Workers, que é um projeto de fotografia que eu tenho, que anda a fotografar pessoas que não trabalham. É varredores de rua, carteiros, lojistas. Portanto, chama-se Non-Digital Workers. Uau! É um... Eu vou perguntar agora sobre esse teu Olha, projeto, depois, tá? Depois, Vais? se você não se importar, porque isso é um Eu projeto mando. muito legal, manda, porque podemos até trabalhar. Cabe no podcast dele. Cabe. Bem esse teu assunto, esse Cabe. outro lado. Podemos, de verdade, isso daí é uma coisa. Pois é, que eu ando com a máquina atrás das pessoas na rua. vamos- Nunca teve Olha, problema, não? Eu vou, Não, porque eles não me veem. vou já. É mais vou- fácil pedir desculpa do que Se permissão. você, Exato, tiver, se você tiver disponibilidade e interesse, eu te convido a vir no meu podcast para falar desse trabalho Tá bem. específico, porque Tá isso é muito legal. Está bem, pode ser. Eu realmente. Pode ser. É porque realmente quando nós gosto falamos de- da digitalização, nós estamos-nos a esquecer que 2/3 da população não trabalha com computadores. Exato, exato. Não Essa é a verdade, Olha, é. um professor, Sim. um turista do Da metro, Carris, que nem você deu exemplo. supermercados, Quanto tempo já teve? transportes, Teve, Não, é muito... eletricistas, deixa eu ver. Eu até ia perguntar canalizadores, sei lá. sobre a questão da inteligência artificial. Sim. Né, de como isso está progredindo pro Não quer positivo botar, não, e também ventilador para aqui o... pra esfriar? Não, negativo. negativo. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que eu trabalho, até o meu próprio diretor, ele disse assim, se você tem alguma dúvida, Mas isso vai é no porque ela chat tá com GPT. defeito? Não, E elas pergunta, e eu esquentam fico mesmo. tipo, poxa, É, mas... Elas esquentam, né? Mas essas aqui estão mais tranquilas. Eu tenho porque não pessoas tão- que estão mais experientes essas nisso, não que eu estão posso em 4K, perguntar, elas né, estão e em 4K, e posso mais. justamente usufruir dessa questão de trabalhar com pessoas de diversos níveis, né? Conhecimento, claro. E eu sinto que isso é uma pena. Tu estás a fazer um estágio aonde? Na Servoice. Ok. É uma Então, empresa, de uma empresa Caldas da local Rainha, aqui. Sim. Uma empresa de Eu tecnologia. tô trabalhando agora. Eu falei desenvolvedor de software, mas é mais na questão de programador de aplicações móveis. ok. Estás a usar OutSystems? Não. Eu trabalhei no OutSystems. É SAG. É SAG. Ok. E... Pois o meu filho mais novo está a fazer um estágio também, agora antes de ir para a Suécia, na Redshift. Ok. Também está na programação. Inteligência artificial é um mundo estranho. Mas é giro, eu gosto, adoro. Eu acho que veio para ajudar. Eu tava até vendo um novo dispositivo que saiu, que era como se fosse um assistente pessoal de inteligência artificial. E o senhor que tava é o Marquise Brown. Ele é conhecido no YouTube por fazer review dessas gadgets de tecnologia. E ele perguntou assim, qual é a temperatura na minha localização? Aí o dispositivo disse assim, eu não tenho acesso a sua localização, mas em Nova Jersey a temperatura é tal, tal e tal. Ele disse, Nova Jersey é a cidade ao lado de mim. Aí ele perguntou, por que você sugeriu Nova Jersey? Aí você consegue ver minha localização? Não, eu não consigo ver sua localização, mas Nova Jersey é um lugar, assim, comum. Então eu disse... Foi por acaso, então? Pois. Quer dizer, foi por padrão. Foi por, por acaso, entre aspas, né? Pois, porque É não um sabe por acaso se- perigoso, né? Isso. Exatamente. Porque ele diz que não tá, no caso, seguindo, né? Não tá sentando essa Mas tá. localização, mas tá. Pois está. Pois está. Olha, já me aconteceu uma coisa muito estranha. Que estamos na cozinha
está o meu marido e os meus filhos, estamos a falar, e a máquina da loiça estraga-se. E a máquina da loiça é Bosch. E nós começámos a dizer, pá, tem que ligar para a Bosch, não sei onde. No dia seguinte, as publicidades da Google no telemóvel do meu marido era tudo Bosch. Isso acontece com todo mundo Isso é aí. tudo. Já viste? Isso é tudo. Uma pessoa Não é a pode primeira ter vez que isso aconteceu. Mark Zuckerberg, eu tava acompanhando. Ai, um gato tão bom. Cat that escaped. Olha ele. Ai, um gato tão bom. Eu tenho um cão. Ai, já estou por isto aqui. Nós temos 2 gatos lá em casa. Acho que É já o Xavier e o Júlio. Como? O Xavier e o Júlio. É 2 gatos nós temos na casa. Olha, mas estás a gostar da experiência aqui? Sim. Se fosses Sim. daqui para outro sítio, para onde é que tu ias? Tânia, eu penso honestamente em passar um tempo no Brasil. Ok. Em morar lá um tempo. Tanto é que agora no meio do ano, agora em junho, eu vou morar lá por 3 meses. Uhum. E vou ver, assim, eu também estou pensando em fazer alguns cursos de especialização mais nessa área de tecnologia. Olha outro. E vou ver como que funciona. Se eu conseguir algum traineeship, alguma coisa, eu penso em É estender. perceber um bocadinho mais lá, não é? Exato. Mas assim, nós somos de Recife, mas O Recife é o único sítio do Brasil que eu conheço. Que conhece. É, nunca fui a mais lado nenhum. Porto de Estive- Galinhas, você foi? Fui. Não era Porto de Galinhas. Maragogi. Sim, exatamente. Exatamente. É perto. Estive lá quando os meus filhos eram pequeninos. E eu penso muito em não ficar só em Recife. Eu tenho muitos amigos que estão morando em São Paulo, a maior cidade, né, por causa da América Latina. E eu penso em talvez procurar alguma coisa lá, ou no sul, né, procurar algum polo tecnológico que eu consiga, assim, alguma outra experiência, né, diferente. É bom, é bom. Mas se Eu não vou for ter no que- Brasil, poxa, eu penso Austrália. Eu acho Austrália. que é uma realidade diferente, que moramos Olha, em é um Angola. sítio que eu também nunca fui. Já Você fui. sabe qual é a capital da Austrália? É... Oi, oi. Ah, esse é tricky. Canberra. É, exatamente. Canberra. Ah, boa, Não boa. é, Não é Sydney, não é não. mal. Pensa que é Sydney, mas não Não é, Sydney, não. Melbourne, mas não. E é engraçado, né? É. Porque Canberra é como se fosse Cascais. Aquilo é É. novo. Pois é. Quase ninguém Mas deve ser vai. no centro, não? Não, é Não é na longe, praia. até, não é, quer dizer, não sei. Porque né? normalmente Família lá. num país é como no Brasil, né? Que a capital foi pro centro, que é Brasília, Não, né? mas não é no centro, não. É isso que eu ia costal. perguntar. É costeira. É, faz sentido. É tipo Suíça. Qual a capital da Suíça? Bern. Berna. Uhum. Berna. Ah, Não It's é like the United States. What's the capital of the US? Washington DC? Yeah, DC. people think it's New York. É. really? Yeah. Yeah, it's the biggest city. Tipo, Yeah. Or most popular city. if you ask... How it's supposed to be, no? It's where it's... I Yeah, don't know. it's where the government administration sits. Before, let's say, Tokyo is our new capital. Used to be Kyoto. Yeah. For like 700 years Yeah, or something like 700 that. years, yeah, that's A África do Sul que é interessante. A África do Sul, ela 3 capitais. Ela criou 3 capitais. Johannesburg é a capital econômica. Ah, Bora Vamos? começar? Vamos pra gente... yeah. Olha, diga-me só uma coisa. Mais ou menos quanto tempo é que ainda Acho temos? 15 minutos. É? É, isso é com 15, 20 vocês minutos, aí, né? é gestão 15 Só para minutos. eu... Tá bem. 15 minutos? Tá bem. No. Tá indo muito bem. Quando decidir que chegou no fim, não esquece das considerações finais por parte Vou falar. do convidado, É. tá bem? Ok. Só um lembrete. Well, camera is on. Lembrete. Everything it's goods. Good. It's was recording. Tops. Goals. Pronto? Voltamos do comercial. Tânia, você já nos deu grandes aulas sobre o assunto que você é expert profissionalmente, mas eu sei que você tem um hobby super interessante, que é fotografia, né? Sim. Conta um pouco desse teu projeto. E é bem interessante, mas você vai falar melhor. Conta um pouco sobre o teu projeto. Bem, eu faço fotografia completamente amadora. Já fiz alguns cursos, gosto muito de fotografia. O meu pai foi jornalista durante toda a vida e começou como fotógrafo. Isso passou-me ali um bocadinho o bichinho. E eu e o meu filho mais novo, por Carolice, fazemos fotografia. Tenho um projeto que é fotografar pessoas que têm profissões não digitais. Como sempre trabalhei em tecnologia, sempre trabalhei desde muito cedo comecei a trabalhar com computadores e em empresas onde tecnologicamente era possível, por exemplo, ter internet nos anos 90 era muito difícil e nas casas as pessoas não haviam, não é?
mas eu comecei muito cedo a trabalhar com tecnologias e acompanhei muito de perto a forma como as tecnologias entraram nas empresas e até os computadores foram mudando, daquelas torres grandes, os ecrãs pretos de fósforo verde, lembram-se? Eu não sou assim tão velha, mas... mas acho que ainda há muita coisa, ainda há muitas profissões que suportam os negócios das empresas que não são digitais. As pessoas têm profissões que não podem trabalhar com o computador, trabalham com coisas digitais, por exemplo, um PDA ou um telemóvel, mas o suporte do negócio está baseado em trabalho humano. E estou a pensar em caixa de supermercado, em motoristas, estou a falar em transportes, estou a falar em cabeleireiros, sei lá, muitas das coisas que, não sei, varredores de rua. Estou a pensar em muitas das coisas que provavelmente ainda vai demorar muito tempo a serem substituídas por máquinas ou por robôs. E então é o que eu faço. De vez em quando vou para a rua com a máquina, com o cão, passeamos os dois, e com o meu filho, e vamos fotografar. Tenho nadadores salvadores, por exemplo, pessoas que trabalham em bares, em restaurantes, nos hotéis, as pessoas que limpam o chão, para nós termos o chão limpo, os que limpam os vidros. Portanto, tenho uma série de... Pronto, e é um projeto que tenho no Instagram, que é o único... Você publica no Instagram? Publico. Mas então, assim com pouco rigor, de vez em quando. Nós vamos colocar aqui, né? Vocês vão ver, no caso, o Instagram da Tânia, para quem gosta de foto, segui-la também, tá ok? Obrigada. Obrigada. É muito interessante isso quando você está... Já agora só uma nota. Porque é que eu também comecei a fazer isto já há muitos anos? Porque acho que não deve ser fácil liderar equipas operacionais deste tipo. Como é que se lideram pessoas que têm tarefas assim? Por exemplo, limpar o chão ou estar num supermercado todo o dia a passar as compras, a ouvir aquele apito irritante do contador do dinheiro, não é? Ou a fazer a conta. E eu muitas vezes me perguntava como é que se lideram estas pessoas? Como é que se motiva? Hoje em dia fala-se tanto em motivação, em liderança transformacional e motivacional. Como é que um supervisor de uma equipa destas, não é, consegue motivar estas pessoas? O que é que faz com que estas pessoas venham trabalhar felizes? Motoristas, sei lá, estas rotinas, não é, que não são atrás de um computador, que têm que apanhar chuva, que andam ao frio, que andam ao sol, que, sei lá, estou-me a lembrar de carteiros que podem ser mordidos por um cão. E como é que estas lideranças podem ser transformacionais ou motivadoras? E por isso vou fotografando estas pessoas que para mim são heróis. Isso é muito bom. Eu acho... E além também de contribuir para você não ser uma das pessoas na estatística do burnout, né? Certo. Sim, isso eu tenho outras técnicas. Gosto de correr, faço aguarelas, tenho outras... Isso eu acho também que qualquer escape que você tenha com um lazer ou com um hobby é fantástico, né? Eu acho que isso é fundamental, porque caso contrário, realmente, você fica cansado do seu dia a dia e é uma técnica, né? Eu acho que... Às vezes até ir ao mar ajuda. Gosto muito do mar, viajar. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Tânia, a gente ficaria aqui muito mais tempo, mas o nosso podcast, infelizmente, ele tem um limite, né? Eu agradeço muito, no caso, a tua presença, foi muito interessante, né? A oportunidade que nós tivemos de conhecer mais sobre uma coisa que é tão intrigante, né? Que é o relacionamento humano, né? E quando você fala de relacionamento humano, você está falando sobre a cultura que as empresas, né? e sua população, que são os colaboradores, no caso, tem que seguir, e é muito conflituosa, né? Gera conflitos naturais, exatamente pela diversidade, por tudo aquilo que você falou conosco até então. Muito interessante também que nós conversamos sobre outros assuntos muito interessantes sobre comportamento, né? E o comportamento mais uma vez remetendo para culturas, o comportamento de países ou de pessoas de origens distintas, né? Falamos também muito de uma forma, eu acho que muito leve e interessante, sobre a questão dos jovens, né? Os desafios que eles têm hoje, essa história da oportunidade, quando está falando especificamente de Portugal, né? Fica ou não no país, sobre um assunto cotidiano de hoje, que é a questão do home office, né?
volta ou não para o escritório, né? Quer dizer, tudo isso eu acho que são assuntos que cada um da nossa audiência, no caso, vive ou tem interesse em ter uma opinião. Então, eu agradeço muito, tá, a oportunidade de estar aqui com você. Você nos ensinou bastante, ok? Pelo menos a mim, tá certo? E foi muito bom, Olha, muito eu bom. é que agradeço aos dois. As perguntas também me obrigam a pensar, não é? Portanto, foi espetacular. Gostei imenso desta experiência. Contem comigo para mais e também vou de certeza absoluta aprender depois de ouvir o podcast. Lucas, aprendeu muito? Com certeza. Eu sinto que uma conversa, se você não tem pelo menos um ponto que você aprendeu, eu sinto que essa conversa não existiu, não foi uma conversa produtiva. E eu sinto que com a Tânia eu tenho pelo menos uns 10 pontos que estão na minha cabeça aqui, que eu posso escrever um livro, uma reportagem sobre. Foi muito interessante mesmo. Obrigada. E, pessoal, não se esqueçam que nós vamos deixar aqui embaixo o link das redes sociais da Tânia, o LinkedIn dela e também o Instagram dela de fotografia, Non-Digital Workers. Non-Digital Workers, vai estar tudo aqui embaixo. E, pai, pontos finais? É isso. Eu queria agradecer a vocês. Estaremos aqui na próxima semana com mais um episódio do Business to Podcast, ou B2P, ok? Muito obrigado e nos veremos. Um abraço.